Shalom. Espero que todos estejam bem. Esta semana, enquanto orava por discernimento para este estudo, o Espírito Santo me direcionou de uma maneira muito clara e especial. Eu estava me arrumando apressadamente para o trabalho quando, de repente, uma voz ecoou em meu ouvido. Pecado. A voz foi clara, precisa e direta. Eu estava tão distraída, tão envolvida nas minhas tarefas, que não dei muita atenção àquilo naquele momento. Mas mais tarde me perguntei: você quer que eu fale sobre o pecado? No fundo, percebi que o tema era muito profundo, tão vasto que eu não sabia nem por onde começar. Foi então que, à tarde, enquanto orava novamente, algo muito interessante aconteceu. Uma imagem surgiu diante de mim, um cacho de uvas. A visão era tão vívida, tão cheia de vida e cor, como se estivesse diante de uma cena real. Isso me fez refletir profundamente. Continuei orando, tentando entender o que Deus queria me mostrar através dessa imagem, e então me veio à mente a conexão entre o pecado e o cacho de uva. Pecado e uva, que aparentemente são conceitos diferentes, mas que na verdade estão interligados de uma forma muito profunda e simbólica nas Escrituras. O cacho de uva é, nas Escrituras, uma imagem multifacetada que pode tanto simbolizar a bênção de Deus, como também a colheita do juízo. Em um primeiro momento, o cacho de uvas representa o fruto espiritual que devemos dar em nossas vidas. É o que Deus espera de nós. Uma vida que reflita seus princípios, um coração que busque a justiça e a verdade. No entanto, a uva também é associada a algo mais sério e por vezes sombrio, o juízo de Deus. Você pode estar se perguntando: o que é pecado? Talvez essa seja uma dúvida que tenha surgido em seu coração enquanto eu falava sobre o pecado e o juízo. O pecado, na sua essência, é a transgressão das leis de Deus. Em 1 João 3,4, a Bíblia nos ensina que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, pecado é tudo aquilo que vai contra a vontade de Adonai, contra seus mandamentos e seus princípios estabelecidos em sua palavra. Yahu nos deu as suas leis como um guia para a vida. Elas não são apenas regras arbitrárias, mas instruções divinas para nos ajudar a viver em harmonia com Ele e com os outros. As leis de Deus estão resumidas em 2 mandamentos principais, conforme Yeshua nos ensina em Mateus 22, 37 e 40. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 mandamentos. Se obedecemos a essas leis, estamos vivendo de acordo com a vontade de Yahu. Agora, não pensem que, ao resumir a lei, isso diminui o peso da mesma. Muito pelo contrário, agora, com a vinda de Mashia, a lei se torna ainda mais exigente. Yeshua vai mais fundo no espírito da lei, tocando em aspectos mais profundos do coração humano. Em Mateus 5, 21 e 22, ele diz: ouviste o que foi dito, não matarás. Mas eu vos digo que qualquer que se irar contra seu irmão será réu de juízo. O mandamento de não matar agora não se restringe ao ato físico, mas abrange também a ira no coração. O simples pensamento de ódio ou raiva já coloca a pessoa em desobediência. O mesmo se aplica ao mandamento de não adulterar. Agora, até olhar com desejo já é considerado pecado. Ama o próximo. O que isso realmente significa? Não é mais apenas uma questão de não roubar ou não mentir para o outro, mas de ver o próximo como uma extensão de nós mesmos, de agir com compaixão e benevolência em todas as nossas interações. Em Mateus 5, 43 e 44, Yeshua diz: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Isso vai muito além do comportamento exterior. É uma transformação que começa no interior, na mente, na alma, nos sentimentos e atitudes mais íntimos. Na Torá, as consequências de não cumprir a lei resultavam em punições físicas, como o exílio, a morte ou a perda de bênçãos. Levítico 26, Deuteronômio 28. Era uma ação direta e visível. Se alguém desobedecesse à lei de Adonai, as consequências se manifestavam fisicamente, e toda a comunidade poderia ver. Mas com a vinda de Yeshua e a nova aliança, agora o pecado tem consequências metafísicas, ou seja, não se trata apenas de uma punição física ou material, mas de uma condição que afeta a alma, o espírito e a nossa relação com Yahu. O pecado agora nos prende espiritualmente, nos coloca em prisões da alma. A transgressão não se limita mais a algo que se vê externamente, mas se enraiza no nosso ser mais profundo. Cativeiros espirituais surgem quando não seguimos a vontade de Yahu.
Esses cativeiros não são visíveis a olho nu, mas ao longo do tempo, manifestam-se em aflições emocionais, dificuldades espirituais e coração endurecido. Estamos no tempo do fim. Estamos vivendo em tempos desafiadores. O relógio espiritual está cada vez mais próximo de atingir sua hora final, e as Escrituras nos alertam sobre o juízo iminente. Este é um tempo de arrependimento profundo, um tempo de reflexão e alinhamento com a vontade de Adonai. O arrependimento não é apenas um pedido de perdão, mas uma mudança de mente, uma transformação genuína do coração, que nos leva a viver de acordo com os princípios divinos. O pecado e sua consequência estão presentes em todas as Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. O pecado separa o homem de Yahu, como vemos na queda de Adão e Eva. Mas, ao mesmo tempo, Yahu, em sua infinita misericórdia, nos oferece a oportunidade de arrependimento. Quando pecamos, nos afastamos de Adonai e precisamos retornar ao seu caminho. E, nesse tempo, estamos em uma grande oportunidade de nos aproximar dele, de examinar nossas vidas, de refletir sobre nossos pecados e, principalmente, de nos arrepender de coração. O arrependimento verdadeiro não é apenas palavras, mas uma transformação genuína do coração e das ações. Não podemos esperar pelo momento do juízo para tomarmos a decisão de mudar. O tempo de graça, o tempo de arrependimento é agora. E a imagem do cacho de uvas traz à tona esse desafio. Que frutos estamos produzindo? São frutos de arrependimento e santidade? Ou são frutos amargos? Frutos do pecado que no final nos levam ao juízo? Voltando ao cacho de uvas. Em Apocalipse 14:19, encontramos uma poderosa imagem de juízo associada a elas. E o anjo lançou a sua foice à terra, e cortou as uvas da vinha da terra, e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Este é um exemplo claro de como o pecado e suas consequências são tratados por Yahu. O cacho de uvas, que normalmente representa a prosperidade espiritual e os frutos de justiça, neste caso é usado para ilustrar o juízo divino. A colheita do cacho de uvas, nesse contexto, é a separação entre aqueles que produzem frutos bons e aqueles que, por suas escolhas, são levados ao juízo. Yahu, em sua justiça, está prestes a fazer a colheita final, e essa colheita não é apenas física, mas espiritual e eterna. O cacho de uvas se torna um símbolo de aviso, um alerta de que o tempo de arrependimento é agora. O juízo de Yahu é real e certo, mas ele nos oferece a oportunidade de fugir da ira vindoura através de Yeshua, que nos chama ao arrependimento genuíno. Sim, há esperança. A graça de Adonai é mais forte do que o pecado. Em Mashiach, temos a oportunidade de ser transformados e restaurados. O arrependimento é o caminho para essa restauração. Quando nos arrependemos e voltamos para Yahu, ele nos purifica e nos dá um novo coração, capaz de produzir os frutos que ele deseja. O Espírito Santo nos chama, neste tempo do fim, a uma reflexão séria sobre nossa caminhada espiritual. O arrependimento não é apenas um ato de pedir perdão, mas uma decisão de viver de maneira diferente. É um convite para que possamos dar os frutos espirituais que agradam a Deus. No Yom Kippur, o apelo ao arrependimento é urgente, mas a boa notícia é que Yahu está pronto para nos perdoar e nos restaurar. Se voltarmos a Ele com sinceridade, agora, neste momento, ao nos aproximarmos de Yom Kippur, um tempo de arrependimento profundo e de reconciliação com Yahu, é o momento ideal para refletirmos sobre nossas vidas. Yom Kippur, o dia da expiação, nos lembra que estamos sendo constantemente avaliados por Adonai, mas também que Ele está disposto a nos perdoar e nos purificar, se nos arrependermos verdadeiramente. Este é um tempo sagrado, onde as portas da misericórdia estão abertas e nos é dada a chance de reconhecer nossos pecados, nos arrepender de coração e voltar para Adonai. Este é o tempo de nos ajustarmos espiritualmente, de nos prepararmos para a colheita que se aproxima, para que possamos ser encontrados em Mashiach, frutificando para sua glória. Que neste tempo de reflexão, possamos aproveitar cada oportunidade para nos voltar para Yahu, para nos arrepender de nossos pecados e para pedir sua ajuda na transformação de nossas vidas. Que o Ruach HaKodesh nos fortaleça e nos guie neste caminho de arrependimento e transformação, para que ao final possamos ser encontrados em Mashiach, frutificando para sua glória. Feche seus olhos por um instante e ore comigo. Abba Pai, chegamos diante de Ti, reconhecendo a profundidade dos nossos erros e falhas. Sabemos que o pecado nos afasta de Ti,
e é com um coração humilde e arrependido que nos voltamos para o teu perdão. Pai, pedimos perdão pelas vezes em que negligenciamos a tua voz, quando fomos distraídos em nossas tarefas e deixamos de ouvir o teu Espírito Santo. Perdoa-nos pelas ações, palavras e pensamentos que não refletem o teu amor e os teus mandamentos. Sabemos que o pecado nos separa de ti e afeta nossa relação contigo. Pai, em tua misericórdia, purifica nossos corações, assim como purificaste a vinha. Não queremos produzir frutos amargos, frutos de desobediência, mas frutos de arrependimento, santidade e transformação. Queremos ser como as uvas que, ao serem colhidas, refletem tua justiça e bondade. Em nome de Yeshua, nosso Salvador e Rei. Amém.